Em outubro de 2010, policiais do Serviço de Polícia de Toronto contactaram online um homem que compartilhava imagens muito gráficas de crianças sendo sexualizadas. Através de investigações, os oficiais rastrearam a conexão à internet a um homem de Toronto. Richard Hawkins era um jovem cristão e devoto que decidiu dedicar sua vida ao serviço dos mais necessitados. Após concluir os estudos, optou por viajar para o exterior e compartilhar seus conhecimentos e serviços para ajudar todas as crianças que precisavam, especialmente aquelas que não tinham um lar ou pais que cuidassem delas, atuando como professor e voluntário de várias obras de caridade, ou pelo menos era isso que todos pensavam dele, e a imagem que ele mesmo havia construído com base em mentiras e enganos que acabaram por cair no dia em que uma série de coisas foram descobertas, de aberrações aos mais pequeninos, cometidos pelo próprio Richard. Sente-se, porque este é um dos vídeos que vai te provocar arrepios e provavelmente te deixar traumatizado. Richard William Huckle nasceu em 14 de maio do ano de 1986 no condado de Kent, Ashford, Grã-Bretanha. Ele frequentou a escola Harvey Grammar em Falconstone, onde tinha um pouco de dificuldade em se relacionar com as outras crianças, pois devido à sua aparência magra, era alvo de zombaria dos outros colegas. Alguns deles o apelidavam de rato. Por essa razão, ele preferia ficar sozinho e passar seu tempo livre na frente do computador. No entanto, não havia nada mais que indicasse que havia algo de errado com ele. Poderia-se dizer que ele era uma criança completamente normal e com uma vida comum e corrente. De fato, por depoimentos de seus antigos amigos, sabe-se que seus pais eram pessoas muito boas e que estavam sempre atentos a ele e às suas necessidades. Pertencendo a uma família devotamente cristã, ele continuou com a tradição e frequentava frequentemente a Igreja Batista de Ashford. Aos 16 anos, ele deixou a escola onde estudava para ingressar no South Kent College. Depois disso, ele decidiu participar de uma expedição para uma escola na Namíbia, África. Quando retornou e terminou seus estudos, decidiu tirar um ano sabático para viajar e aos 19 anos começou sua viagem, onde seu primeiro destino foi o país da Malásia. Ao chegar à comunidade de Kuala Lumpur, Richard chegou com um suposto interesse em colaborar em obras de caridade, como voluntário em igrejas, escolas e orfanatos para ajudar as crianças mais necessitadas, onde se apresentou às pessoas como um filantropo cristão, professor e também fotógrafo profissional. Durante muitos anos, Joko viajou frequentemente para a Malásia, Camboja e Índia. Ele obteve um certificado, Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages, que o qualificava para ensinar inglês. Além disso, fez um curso em Tecnologias da Informação na Universidade de Kuala Lumpur e ganhava a vida trabalhando como fotógrafo freelancer. Ele rapidamente ganhou a confiança das pessoas, mas infelizmente principalmente das mais jovens, com quem ele se identificou imediatamente. Ganhou o carinho das crianças, levando-as para excursões à igreja, passeios nos quais brincava com elas e as fotografava, levando todos para suas casas ou instituições onde viviam após festas e aniversários, e também ajudava com as tarefas escolares. Existem muitas fotos dele, convivendo com muitos e diferentes pequenos do sexo masculino e feminino. Algo que todos eles tinham em comum era a condição social, eram menores necessitados de recursos e alguns mais de afeto e atenção. Foi daí que este sujeito se aproveitou para obter o que queria. Ele soube manipular cada um deles, pelo menos os mais velhos, e era, portanto, mais provável que o acusassem do que ele fazia com eles, ganhando o carinho das crianças e a confiança de todos os adultos ao seu redor, tendo, digamos, uma ampla liberdade para cometer todas essas aberrações. Começou o ano de 2004 e tanto a polícia da Austrália quanto a da Europa estavam em uma importante investigação sobre um fórum na Deep Web chamado Love Zone, onde os usuários compartilhavam imagens e outros conteúdos audiovisuais cujo principal objetivo era, bem, o gosto pelos mais jovens.
A polícia conseguiu encontrar o administrador do site graças à palavra HIEAS, que costumava usar em cada uma das publicações, e a uma sarda que tinha em um dos seus dedos. Era Shannon McCord. Conseguiram localizá-lo através do Facebook após uma extensa busca. A polícia conseguiu encontrar o endereço de sua casa e, quando o pegaram, o sujeito estava justamente online administrando este site que te coloca na Love Zone ou a Zona do Amor. Após a prisão e condenação de 35 anos deste indivíduo, a polícia assumiu o controle do site sem que os outros usuários percebessem essa invasão. As autoridades se encarregaram de eliminar discretamente e gradualmente o conteúdo e as contas de alguns usuários que depois detinham, até que um dia eles encontraram um usuário que chamou muito a atenção devido ao conteúdo que postava e a quantidade de menores que expunha no site. Este usuário era nada mais nada menos que Richard Huckle. Depois de descobrir sua identidade, perceberam que ele planejava retornar ao Reino Unido para passar o Natal com sua família e imediatamente alertaram a Agência Nacional de Crime. Já no dia 19 de dezembro de 2014, Richard foi preso por agentes da Agência Nacional de Crime da Grã-Bretanha quando ele estava no aeroporto Gatwick, em Londres, e foi interrogado por ser suspeito de uma série de abusos a algumas crianças pequenas. A prisão de Huckle ocorreu graças à Task Force Argus, que é um ramo altamente especializado do Serviço de Polícia de Queensland, na Austrália, responsável pela investigação da exploração e abuso infantil online. Quando as autoridades começaram a interrogá-lo, ele se recusou a falar e foi libertado sob a condição de permanecer na casa de seus pais, enquanto seus pertences, como seu computador, seu celular, seus discos rígidos, foram retidos para revisão posterior, que a essa altura provavelmente já era evidente que eles não sabiam do monstro que estava detido. A polícia confiou no rapaz porque ele não tinha antecedentes de abusos contra menores e é por isso que ele foi libertado enquanto estivesse em um local rastreável, neste caso, na casa de seus pais, que obviamente não tinham ideia do monstro que tinham à frente. Mas vamos por partes. No dia seguinte à sua prisão, seus pais perguntaram a Richard sobre as acusações que lhe foram feitas e foi aí que o jovem confessou ter mantido intimidade com alguns pequenos. Seus pais, imagine, não podiam acreditar que seu filho fosse capaz de cometer tais atos. Então, rapidamente chamaram a polícia e pediram que levassem seu filho, já que ele não era inocente, e posteriormente fizeram parte das declarações que jogaram contra o Hawkeye. Richard Hawkeye foi acusado de 91 crimes. Estes foram detalhados como criação e posse de, embora não menos grave, abuso de uma criança de 12 anos, penetração digital infantil e a criação de um manual para essas pessoas que gostam de crianças pequenas, chamado, provavelmente vou censurar isso, mas vai aparecer aqui na tela, Pedagogia e Pobreza, um guia para o amante de crianças. Este era um documento criado por Richard, no qual ele falava sobre como se aproveitar de pequenos pobres, porque dizia que era mais fácil do que se aproveitar de outros com um status social maior e do orgulho que sentia por ser pioneiro neste tipo de casos. E, além de tudo, incentivava as pessoas, que isso era o mais aberrante ainda, que as incentivava a seguir seus passos. Nas investigações foram encontradas mais de 20 mil fotografias e vídeos das agressões que Richard cometia contra de bebês e crianças. E graças a esses arquivos digitais, conseguiu-se identificar 29 vítimas. Em janeiro de 2016, foi a primeira audiência no Tribunal Penal Central da Inglaterra e País de Gales, comumente conhecido como Old Bailey, no qual Richard se declarou inocente dos 91 encargos dos quais estava sendo acusado. Eram tantos, imagine, as acusações que se tomou a decisão de dividir todas as informações em 3 julgamentos separados, pois não achavam apropriado submeter um único júri a todas as evidências gráficas que tinham que ser apresentadas. Na segunda audiência, que foi no mês de abril do mesmo ano, Hawkins declarou-se culpado de 71 dos 91 encargos.
Depois de solicitar para ver todas as provas que tinham contra ele e devido à aceitação dos 71 crimes, o tribunal decidiu não iniciar um processo judicial contra ele pelos outros 20 encargos restantes. Os promotores liderados por Brian O'Neill mostraram uma longa e contundente evidência contra Richard, que começou no ano de 2006, durante o ano sabático de Joko, e continuou ao longo de entre 8 e 9 anos até o ano de 2014, ano de sua detenção. Sabe-se que Richard cometeu seus primeiros crimes quando viajou para o Camboja. Suas primeiras vítimas foram 2 irmãs de 4 e 6 anos. No próximo ano ele voltaria e cometeria mais abusos que com o tempo foram crescendo exponencialmente, em parte graças ao fato de que Joko se ofereceu como voluntário. Dessa maneira, a cada dia que passava, ele se tornava um perigoso predador, que, além de tudo, navegava com a bandeira de ser um bom homem e de estar preocupado com todas essas crianças que ele mesmo agredia na sombra. No site onde este doente postava as fotos e vídeos de seus atos criminosos, ele publicava orgulhosamente uma grande quantidade de postagens onde se gabava de suas ações. Uma de suas postagens falava sobre a maneira como ele fazia isso com uma menina de 3 anos, dizendo textualmente: "Ganhei na loteria e encontrei uma menina tão leal quanto um cachorro, e ninguém parece se importar. Até tinha planos de se casar com uma dessas vítimas e assim poder se estabelecer no lugar, transformando seu futuro lar em um lugar de acolhida onde pudesse realizar seus terríveis abusos em tempo integral e sem que ninguém pudesse interferir em seus planos." Além de todos os arquivos digitais que Richard carregou no site, ele tinha muito mais material criptografado em seu computador. Ao se recusar a fornecer as senhas para obter essa informação, as autoridades ainda não têm acesso a esse material. Outra das provas que foi usada contra ele foi o livro de contabilidade feito pelo próprio Rochul, onde ele mantinha como uma espécie de diário de bordo de água no qual ele escrevia o número de vítimas e o nível de dano ao qual ele os havia submetido pelo que as autoridades têm um número de mais de 200 vítimas, embora nas fotos e vídeos apenas tenham identificado de 2003. Hawkeye foi processado sob a seção 72 da Lei de Crimes Sexuais de 2003. Lei que consiste em permitir que os cidadãos britânicos sejam julgados e condenados no Reino Unido por crimes sexuais infantis que tenham sido cometidos no exterior. Isso para prevenir o turismo sexual infantil. Esta estratégia é conhecida como jurisdição extraterritorial e é uma medida valorizada pelas organizações que se dedicam ao benefício e à proteção dos mais jovens. Finalmente chegou-se à audiência de sentença que durou 3 dias, desde o 1º de junho do ano 2016 até o 3º de junho do mesmo ano. O juiz encarregado da sentença, Peter Rook, declarou que a única coisa que o acusado deveria esperar é ir para a prisão por um longo tempo devido à quantidade de prisões perpétuas que lhe foram atribuídas devido à gravidade dos atos que cometeu. Nem mesmo o fato de que Richard, como último recurso, fingisse sofrer de uma doença mental que o obrigava a cometer todas aquelas barbaridades o livrou da prisão e de receber uma sentença justa. Ao mencionar a sentença, o juiz a declarou: "Do meu ponto de vista, ele pode abrigar sentimentos de arrependimento, mas não há um sentimento de remorso genuíno neste caso. Você estava e se está obcecado com os menores, abusando deles há anos." Em uma de suas publicações, afirmou que foi consumido por sua doença. Também está claro que, se não tivesse sido detido, planejava continuar com o mesmo estilo de vida, usando a experiência da qual estava disposto a se gabar e compartilhar com outros abusos para continuar com sua exploração das crianças dessas comunidades. Mesmo depois de admitir a maioria das acusações e das provas contra ele, Richard queria de alguma forma se livrar da responsabilidade de seus atos e, na audiência final, seu advogado Philip leu uma declaração do acusado na qual ele culpava todas as suas ações à sua falta de maturidade.
o advogado de Richard pediu ao juiz que levasse em consideração a pouca idade de seu cliente, o suposto arrependimento deste e o fato de que ele não tinha antecedentes criminais, alegando também em um relatório psiquiátrico que Ho-Chu tinha pouca experiência íntima com mulheres e que, embora eu não saiba o que isso tem a ver, e que enquanto era adolescente sofria de depressão, e da mesma forma, nenhuma dessas desculpas entre parênteses faziam algum sentido. O juiz, obviamente, não levou em consideração nenhuma dessas declarações, mencionando que estava certo de que o acusado havia realizado todas essas ações e abusos impulsionado única e exclusivamente por sua própria satisfação. E, finalmente, no dia 6 de junho do ano 2016, Peter Rook sentenciou Richard Huckold a 22 prisões perpétuas com uma pena mínima de 25 anos de prisão antes de ser elegível para a liberdade condicional. Por outro lado, o grupo de direitos humanos Advogados pela Liberdade expressou sua insatisfação com o fato de a polícia britânica não ter informado ao governo malaio sobre os fatos antecipadamente, mencionando o seguinte: o grande número de vítimas de Joko e o alcance de suas ações na Malásia levantaram sérias dúvidas sobre se nossas autoridades realmente ignoravam esses abusos. Não houve sinais de alerta ou queixas das vítimas e seus familiares, da igreja ou das ONGs ou dos hospitais. Após os fatos, a Agência Nacional do Crime recebeu duras críticas do governo da Malásia e de outras organizações beneficentes de proteção infantil pela maneira como o caso foi conduzido. Oficiais da agência viajaram para a Malásia e realizaram workshops de proteção infantil na comunidade onde Hawkeye estava vivendo, mas a realidade e a gravidade de seus crimes não foram totalmente reveladas, o que irritou o governo do país africano. Em 4 de junho de 2016, o procurador-geral da Malásia declarou que o governo gostaria de conhecer completamente a realidade dos crimes de Jocos para que pudessem ajudar as vítimas e evitar cair novamente em um caso semelhante. Por outro lado, na verdade, na Malásia, eles nunca teriam percebido o monstro que se escondia atrás desse sujeito amável e preocupado com o bem-estar dos mais necessitados se ele não tivesse sido preso pelas autoridades britânicas. Ainda assim, a Agência Nacional de Crimes não quis revelar mais detalhes ao governo da Malásia, dizendo que já haviam fornecido detalhes suficientes e que com essa informação seria suficiente para fornecer a ajuda que as vítimas precisavam. O governo africano decidiu estabelecer uma linha telefônica para obter informações diretas de pessoas que soubessem algo sobre os abusos que Richard havia cometido ou que pessoas que tenham sido violentadas por este. Também se teve especial cuidado com os meios de comunicação, já que o governo britânico não queria que nada acerca do caso de Hawkins saísse à luz até que todo o conteúdo que este havia subido à Deep Web de suas vítimas fosse eliminado por completo e desta maneira proteger a identidade dos menores após os fatos. O governo da Malásia foi duramente criticado pelas organizações beneficentes que julgavam a falta de leis contra o abuso e o conteúdo adulto para menores, que também não se diz assim. Mas de alguma forma eu tenho que te dizer para que não me censurem, voltando, já que mencionou que na seção 292 do Código Penal só se pune a venda e a distribuição de material obsceno. É por esta situação que em agosto do ano 2016, o primeiro-ministro da Malásia anunciou a investigar como as leis de proteção do país poderiam mudar para levar em conta as novas formas que algumas pessoas usam para se aproveitar e, assim, abusar dos pequeninos e poder tê-las prontas no final do ano. Mas voltando com este sujeito, após a sentença proferida, o governo malaio se mostrou contra, mencionando que haviam sido muito fracos e que este doente merecia uma punição muito mais severa. Nas palavras deles, nem 1000 anos seria suficiente. Declararam que lhes parecia irreal que em alguns anos mais Joko tivesse a possibilidade de ser elegível para a liberdade condicional e assim pudesse sair para prejudicar mais menores. Mas isso não iria acontecer,
pois no dia 13 de outubro de 2019, com apenas 3 anos de condenação, Richard Huckle foi encontrado sem vida em sua cela de alta segurança. Ele tinha a idade de 33 anos. Foi Paul Fitzgerald, um prisioneiro que estava encarcerado por atacar e abusar de um passeador de cães que se aproveitou e fez Huckle sofrer até a morte durante 1h30. Fitzgerald, te digo, abusou de Richard com uma colher, cortou-o, respiração com um cabo elétrico e enfiou uma caneta pelo nariz até o cérebro. Além disso, ele o golpeou no rosto e corpo e apontou para o pescoço com uma arma improvisada construída a partir de uma escova de dentes afiada. De acordo com as declarações de Paul, ele havia planejado essa ação no início de outubro de 2019 e se declarou culpado dos fatos sem qualquer remorso e disse que não se sentia absolutamente culpado, pois havia feito isso para que ele sentisse na própria pele o que suas vítimas sentiram ao serem agredidas por ele, que realmente sentiu. Além disso, ele disse que um de seus planos era cozinhar uma parte dele e comê-la, para depois ir e tirar a vida de outros prisioneiros, mas que no final estava se divertindo tanto com o que estava fazendo que já não era necessário. Durante o julgamento de Fitzgerald, ele parecia feliz, sorria e não parecia estar passando mal de forma alguma. No final, a única coisa que ele mencionou foi que suas ações eram uma forma de justiça poética. Foi assim que o fim das perversões de Richard Hawkins chegou ao fim após anos de abusos a seres inocentes que acreditaram ingenuamente que este sujeito era um homem bom que só queria o bem-estar deles e que confiaram nele apenas para que ele os usasse para satisfazer suas fantasias mais torcidas. Se gostou do vídeo e tiver outras sugestões, envie um e-mail para correio@pepemisterio.com.mx ou no Facebook ou no Instagram. E se você gostou deste vídeo, nos vemos no próximo, seja amanhã ou quando tiver outro vídeo.